É, bem, pessoal, voltando à série das planilhas mais complexas um pouquinho, né, aquelas planilhas que não fazem só as operações básicas, e nesse vídeo a gente vai falar sobre referência e nomes. Eu fiz um exemplo aqui, vou começar falando sobre referência. O que é referência no Excel? Toda célula no Excel, ela tem uma referência, né? Bom, no meu caso, quando eu clico na célula 1, o Excel me dá aqui nessa caixinha que chama caixa de nome aqui A1. E toda vez que eu vou me referir ao conteúdo dessa célula, né, desse quadradinho aqui, eu tenho que me referir a ele numa fórmula como A1. Só que tem três ou quatro situações aqui no caso, né? As referências elas se alternam em três tipos, que é relativa, que é a padrão do Excel, a mista e a absoluta. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Referência relativa é aquela referência que eu altero tanto a linha quanto as colunas ao serem copiadas ou movidas, né? Referência mista altera apenas linhas ou colunas ao serem copiadas. E referência absoluta, que é uma referência que não altera nem linha nem coluna. Ficou um pouquinho complicado aqui, mas eu vou tentar explicar de uma forma um pouquinho mais simples. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um valor aqui na célula A10. E na célula C12, por algum motivo, eu quero fazer uma referência a esse valor da célula A10. Certo? Pronto. Né? Ele pôs aqui igual a 10, ele simplesmente trouxe o valor. Agora vamos supor que eu queira copiar isso aqui para a célula do lado. O que acontece? O Excel veio aqui, como aqui era a 10 original e a referência era relativa, ou seja, eu altero linha e coluna ao ser copiado, mas como eu movi só a coluna, o Excel entendeu que a relação que eu vou ter nessa célula que eu copiei não era mais A10 e era agora B10. Se eu tivesse copiado para baixo também, por exemplo, ele ia falar que era B11, quer dizer, eu desloquei uma para a direita e uma para baixo, né? Então isso é uma referência relativa, certo? Quando a referência mista é quando alguma situação em que eu quero informar para o Excel que ele pode, por exemplo, alterar a linha, mas não alterar a coluna, ou alterar a coluna e não alterar a linha. Como que seria isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou apertando F4, né? Eu vou travar a coluna, né? O cifrão antes do A informa para o Excel que ele não vai variar a coluna, né? Antes do número ele não vai variar a linha. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu copiar essa fórmula, para onde eu tinha copiado aqui anteriormente, em vez dele mudar para B11, igual ele tinha alterado, ele mudou para A11. Por que ele mudou para A11? Porque eu falei para o Excel que ele não pode alterar a coluna, né? Que ele só pode alterar a linha. Outra opção também é eu vim cá e pedir para ele segurar a linha, né? Se eu copiar, olha, ele mudou para B10. Por quê? Porque eu falei para ele que pode alterar a coluna, mas que não altere a linha. Então ele segurou a linha. E por último eu tenho essas últimas duas que eu falei aqui são as mistas, tá? E eu tenho a absoluta. A absoluta é quando eu ponho o cifrão antes da coluna e antes da linha. Quando eu faço uma referência absoluta, eu estou falando para o Excel que ele não pode mover nem a linha nem a coluna. Então ele vai simplesmente fazer a mesma referência, independente para onde eu copie ou quantas vezes eu copie, certo? Então, basicamente, né, é isso, referência. É um jeito de eu falar para o Excel que determinado valor que eu vou usar em determinada fórmula, né, determinado conteúdo de célula,
eu posso alterar quando eu for copiar, eu não posso alterar, ou eu posso alterar só linha ou só coluna. Eu fiz um exemplozinho aqui só para a gente entender. Vamos supor o seguinte: eu tenho esses produtos aqui, eu tenho o preço em dólar, eu quero saber o preço em real. Vou ter até mudar aqui. Preço em real. Preço real. E eu quero calcular o preço em real aqui com base nessa cotação que eu vou digitar na célula C2. Então, como que eu faria isso? O sinal de igual, né? Vou clicar aqui na célula C4 vezes a célula C2. Só que o que acontece? Eu quero usar o C2 independente de onde eu for usar, né, essa conversão, o C2 vai estar sempre aqui, o valor da cotação do dólar vai estar sempre aqui em C2. Então eu vou travar o C2. Então o que eu estou falando para o Excel? Eu estou falando que B4 é uma referência relativa, né, que ela pode alternar, e C2 é uma referência absoluta, que ela não vai variar, ela vai ser a mesma para todos. Nesse caso aqui, seria o suficiente nessa linha eu travar apenas a linha, né? Porque na verdade eu não vou variar a coluna, mas eu vou travar tudo para vocês entenderem que, tipo assim, quando eu tiver um valor que vai ser exclusivo aqui nesse campo, vamos supor que eu tivesse que arrastar para a direita aqui, por exemplo, se eu não travasse a coluna, ele iria alterar. Então, por isso, quando você tiver um valor assim que é um único exclusivo, igual é aqui a cotação, é bom você já travar mesmo, deixar como absoluta. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Como é que a gente vai usar as referências mistas? Vamos supor agora, por exemplo, que eu quero calcular o meu preço aqui a prazo, né? E que eu tenho um acréscimo aqui que foi informado aqui, ó, para 30 dias, para 60 dias e para 90 dias, certo? Então, como que eu faria isso? Eu vou fazer, olha, o que é o meu preço base? É aqui C4, certo? Certo. Vezes, desculpa, é mais C4 de novo, vezes 5%, certo? O que eu estou calculando? Estou calculando 5% de C4 e depois somando com o próprio C4 para acrescentar 5%. Pronto, tá aqui, 51,19. Mas o que é o problema? Se eu copiar aqui, vai dar totalmente errado. Por quê? Porque ele passou para o C5, até aí tá certo, né? Tem que passar para o C5 mesmo. Só que em vez de usar o 5%, agora ele está usando o 30%. Isso tudo porque eu não segurei a linha aqui no caso, né? O meu D2, né? O que acontece? O que eu tenho que informar para o Excel? Que eu não posso mudar a linha. Ah, mas por que eu não vou segurar tudo? Porque quando eu copiar para a direita, eu não quero ter que fazer a fórmula todas as vezes. Eu quero que a coluna varie, né? No caso aqui eu vou usar D2, aqui eu vou usar E2 e aqui eu vou usar F2. Então por isso que eu vou segurar só a linha. Mas eu também tenho que segurar a coluna, porque meu preço meu preço base vai estar sempre em C. Então aqui, ó, eu tenho que fincar e segurar C4 aqui também. Por que isso? Olha, o que eu estou falando para o Excel? Ó, vai ser sempre o C, a minha coluna de preço base, independente para onde eu for. E vai ser sempre a linha 2, onde vai estar os meus percentuais. Porque aí se eu arrastar para a direita, ó, ele já vai estar fazendo referência. Pegando o preço da C4 e multiplicando pelo E2. Pegando o preço da C4 e multiplicando pelo F2. Certo? E aí eu teria os três tipos aqui de referência, né? Eu teria uma referência relativa, uma referência absoluta e uma referência mista. Na verdade aqui as duas são mistas, né? Referência é isso, é simples, mas a quantidade que vocês forem usando, vocês vão ver que tem uma grande aplicação. Eu quero aproveitar o vídeo também para falar um pouquinho sobre nome. O que é um nome no Excel? O nome é o seguinte: quando eu estou trabalhando no Excel,
Vamos supor, por exemplo, aqui o mesmo exemplo, né? O C2 aqui no caso. A minha cotação está em C2. Mas teria um jeito mais simples de eu saber isso, né? Por exemplo, para ficar mais fácil de eu usar. Ou se essa planilha fosse muito grande, ou se eu usasse a cotação do dólar aqui em várias partes, fosse uma planilha maior também, para eu não ter que ficar lembrando em qual célula que está o valor da cotação, eu poderia atribuir um nome aqui à cotação do dólar. Como que eu faço isso? Em duas maneiras, né? A mais simples é aqui, por exemplo, eu clico aqui na célula C2 e venho aqui nessa caixinha de nome, chama caixinha de nome, e escrevo aqui, por exemplo, dólar. Certo? Aí se vocês virem cá em fórmula, gerenciador de nome, ele criou um nome, está falando que se refere à célula C2, tá? A planilha referências, né? Mas para que eu faria isso, né? Bom, se eu fizer isso, agora a minha cotação tem um nome. Eu não preciso chamar de C2, eu não preciso travar, eu posso simplesmente chamar o dólar aqui, o nome, né? Tá vendo? Tem um, parece um crachazinho aqui, né? Tá identificando que aquilo é um nome. E eu posso usar em fórmula, eu posso usar para intervalo, eu posso usar para tabela, apesar que tabela é diferente um pouquinho, mas, né? Diferente não, assim, só cria um nome específico para tabela, mas facilita muito, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui um valor do nada e eu falo, eu quero saber quanto que é 50 dólares. Então eu ponho 50 vezes dólar, ele já calcula para mim. E se eu alterar, ele já vai alterar para mim. O que é uma grande vantagem de usar nome? Usando nome, primeiro eu não preciso fazer as referências, né? Porque todo nome já é absoluto, ele é um único. E porque facilita eu lembrar, né? Às vezes é muito mais fácil eu lembrar de dólar do que eu lembrar que é C2, né? Eu tô lá em outra planilha aqui, por exemplo, às vezes, né? Eu preciso da cotação do dólar mesmo, como é que é? Igual dólar, tá aqui, ó, ele trouxe pra mim, certo? Só que nome, eu não dou nome apenas para uma célula. Eu posso dar nome para uma célula, para um intervalo de células, né? Assim ou assim. E posso dar nome para tabelas, como eu já disse, né? Esse exemplo aqui é só para eu explicar como que funciona para intervalo. Vamos supor o seguinte, ó, que eu queria saber as vendas de janeiro. Então, no normal, eu faria como? Faria uma função de soma, selecionaria aqui um intervalo. Não é isso? Bom, eu acabei de, selecionar um intervalo, tive que selecionar. Se eu precisasse novamente, por exemplo, das vendas de janeiro aqui, ó, por exemplo, numa outra tabela, o que aconteceu? Eu ia ter que pôr igual, soma, vem cá, clicar aqui, fazer isso e fechar, né? Não é tão difícil, mas quando você tem uma planilha aqui, por exemplo, que tem várias guias, várias informações, já começa a ficar mais complicado. Então, uma opção legal para isso aqui seria criar nomes. Como assim? Olha, eu posso vir cá, selecionar o intervalo de janeiro, por exemplo, e clicar aqui o vendas de janeiro. Tem que ser underline, vendas de janeiro. Bom, por que eu faria isso? Porque agora eu poderia fazer uma função soma do vendas de janeiro. Tá vendo? Teria o mesmo efeito. E se eu fosse numa outra planilha e quisesse usar também o soma vendas de janeiro, daria o mesmo resultado, né? É bem interessante para quando você quer acumular, porque novamente você não precisa preocupar com intervalo, você não precisa preocupar com travar, né, com bloquear. E até futuramente, por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, né, o vendas fevereiro e o vendas março,
poderia fazer aqui. Vendas de fevereiro. Vendas março, né? E se eu quisesse até acumular o meu trimestre, eu poderia fazer o soma vendas janeiro, vendas fevereiro e vendas março. Ó. Ele estaria me retornando aqui o valor, por exemplo, do meu primeiro trimestre, né? Se eu quisesse fazer isso, por exemplo, vamos até fazer bonitinho aqui. Vendas por trimestre. Ó, se eu quisesse fazer isso, né? Então teria primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Eu poderia fazer, ó, igual soma vendas fevereiro, que independe da ordem, tá? Desde que eu seleciono os meses certos. Vendas março. E ele estaria me dando o valor das minhas vendas por trimestre, sem eu ter que estar, né, vindo cá, porque um outro jeito de eu fazer seria assim, vamos pegar o segundo semestre, por exemplo, como exemplo, olha, seria soma, eu teria que pegar aqui abril, maio e junho. Olha, mas olhando aqui não fica tão difícil, não fica não, mas imagina que eu tenho que somar aqui, aí já é mais fácil eu fazer, olha, né, que eu tenho uma outra planilha que é o meu resumo, aí já é mais fácil eu fazer vendas janeiro, vendas fevereiro e vendas março, do que eu ter que ficar aqui e fazer, ó, igual, soma, vem aqui, abril, vem aqui, maio, vem aqui, junho, ó, né? É um pouquinho mais complicado, não é isso? E a outra vantagem também é que em qualquer momento, se eu quiser chamar a venda do mês ou a venda do trimestre, vai ficar bem tranquilo para eu usar, tá? Bom, vou excluir isso aqui. Outra opção que eu posso ter também é igual eu falei aqui, né? Eu chamei isso. Gente, desculpa aqui, ó. Vou até fazer aqui, aproveitar que eu lembrei. Outra opção que eu teria também esse chama vendas de janeiro, esse chama fevereiro, né? E esse chama março. Outra opção mais interessante que eu teria por trimestre era chamar aqui de um tri, por exemplo, primeiro trimestre. Tri. Não, ele tá buscando uma célula, não sei porquê. Eu queria dar um nome para esse intervalo, por que ele não tá aceitando? Bom, eu posso linkar em fórmulas, gerenciador de nome, novo, entre. Acho que não pode. Posso pôr aqui tri. Isso é coisa de preguiçoso, tá, gente? Ficar abreviando as coisas. Mas o que eu poderia fazer? Soma de primeiro trimestre. Também daria aquele mesmo resultado. Por quê? Porque eu chamei os 3 meses de uma vez de primeiro trimestre. Seria até bem mais interessante do que eu fazer soma de janeiro, fevereiro, março, né? Eu posso chamar, posso nomear aqui meus meses, posso nomear meus trimestres,
Posso nomear até meu ano, né? Até meus anos, por exemplo, se eu tiver mais de um ano aqui, e posso fazer as vendas, né? Outra coisa que eu também posso fazer normalmente, ó, é nomear por linha, né? Vamos supor que eu quisesse aqui por vendedor, igual eu deixei aqui, eu poderia vir cá e chamar esse intervalo de Alice Souza. Vou voltar aqui, né? Então, eu poderia novamente fazer uma função vendas, soma, desculpa, de Alice Souza, e eu teria a venda por vendedor, né? Também é bem interessante para fazer aqui, é mais fácil, igual eu falei também, depois se eu tiver uma outra planilha que é um resumo, fica mais fácil de eu citar, né? Fica mais fácil de eu vir cá, eu quero saber as vendas da Alice Souza, então eu ponho soma Alice Souza ou qualquer outro vendedor, o valor já estaria aqui, eu não tenho que referenciar a qual planilha que é, nem a qual intervalo. Bom, referência e nome é uma coisa bem simples, tá aí, eu acho que é isso, não precisa dar mais exemplo, é uma coisa bem tranquila, mas é muito útil. Vocês vão vendo aí que quando vocês for usando, quanto mais vocês forem usando mais, vocês vão ver o tamanho da aplicação disso tudo. Pedir o pessoal para dar um gostei lá no vídeo, se inscrever. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer ideia de aula aí, qualquer ideia de vídeo, desculpa gente, não gosto muito de chamar de aula não. Qualquer ideia que a gente tiver, dúvida, só deixa um comentário lá que eu vou estar tentando responder, se eu souber, né? E é isso. Até mais.